Bom, estamos já aqui, 10 horas, hora de iniciar, né? Levar nosso pensamento a Deus, buscar estarmos todos envolvidos, né? Nessa egrégora, né? Espiritual, de pensamentos, sentimentos. Eu acho isso aí é o que tem atualmente me interessado mais. Como que pode nós fazermos um conjunto de pensamentos unidos no mesmo momento? Eu tenho sentido isso como uma bênção divina, por mais complexos que estejam os nossos problemas no momento, nós precisamos tentar horários e união de pensamentos para que nós tenhamos um apoio espiritual conjunto naquela hora. Isso que é a comunhão de pensamentos e sentimentos. Vamos então preparar nossos pensamentos com uma mensagem de Emmanuel, que está na Antologia Mediúnica do Natal, no capítulo 4. A epígrafe do Evangelho de Lucas: luz para revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Página de Natal. Há claridade nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Resplendor sinistro transparece nos bombardeios que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem do lança-chamas. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. O Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, assevera Lucas que o Cristo é a luz para alumiar as nações. Não chegou impondo normas ou pensamento religioso. Não interpelou governantes e governados sobre processos políticos. Não disputou com os filósofos quanto às origens dos homens. Não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Fez luz no Espírito eterno. Embora tivesse o ministério endereçado aos povos do mundo, não marcou sua presença com expressões coletivas de poder, quais exército e sacerdócio, armamentos e tribunais. Trouxe claridade para todos, projetando-a de si mesmo. Revelou a grandeza do serviço à coletividade, por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências do Natal do Senhor, medita no próprio roteiro. Tens suficiente luz para a marcha? Que espécie de claridade acendes no caminho? Foge ao brilho fatal dos curtos circuitos da cólera. Não te contentes com a lanterninha da vaidade que imita o pirilampo em voo baixo. Dentro da noite, apaga a labareda do ciúme e da discórdia, que atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Se procuras o Mestre Divino e a experiência cristã, lembra-te de que na terra há clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrasamento. Estarás realmente cooperando com o Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela sublime luz para
alumiar? Vamos então orar. Senhor Jesus, tu também nos advertiste. Vê bem se a luz que há em ti não são trevas. Porque se trevas forem, quão grandes não serão estas trevas. Pedimos, Senhor, que jamais nos vejamos a nós próprios como luzes, mas sim como objetos iluminados pela tua luz. Queremos refletir a tua luz, Senhor, distribuir a tua luz para todos. Portanto, Senhor, ensina-nos a ser humildes e reconhecermos que sem ti nada somos, que sem ti nada podemos, que sem ti nada fazemos, a não ser para o desproveito da nossa alma. Portanto, Senhor, guarda-nos na tua paz e ajuda-nos nesta manhã a buscarmos transmitir um pouco da tua semente para todos os corações que estiverem ligados conosco neste momento. Assim seja. Meus irmãos, nós vamos buscar uma leitura nesta manhã e alguns pensamentos, alguns questionamentos que nós precisamos nos fazer baseado no entendimento do significado do Natal para nós. Eu acho que é inesgotável o que se pensar e se dizer sobre a presença de Jesus na Terra é inesgotável. Se todos nós, durante o mês de dezembro, em todos os lugares do mundo, fizermos comentários sobre o Natal de Jesus, nenhum se parecerá a outro. Todos indicarão alguma coisa do coração de quem está falando. Porque quem fala, fala do que está no seu coração. Fala de como ele recebeu a notícia, como ele recebeu, como ele percebeu, como ele sentiu aquela notícia. E, evidentemente, teremos de nos abstrair dos conceitos históricos, da limitação histórica do nascimento de Jesus. Nós queremos reconhecer publicamente aqui que o nascimento de Jesus na Terra é um fato histórico. A narrativa de Marcos e Mateus, muito recente, são notícias históricas, são relatos históricos, digamos assim, válidos. Muitos historiadores, historiografistas, eles consideram como relatos conectados aos fatos, apesar de haver muitos conceitos espirituais ali, mas a parte histórica é a parte histórica. E nos abstraindo do fato histórico do nascimento de Jesus na Terra,
nós precisamos buscar um entendimento. E uma vez, meu pai fez uma reflexão, Clóvis Tavares, fez uma reflexão de Natal a partir de um fato narrado no Evangelho de João. Vamos ler este fato. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 a 9. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanto povo? O que é isto para tanto povo? 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão de mais de 5.000 pessoas. O que é isso? E nós vamos basear o nosso estudo dessa manhã nessa perspectiva, nesse assombro que André teve ao ver que não havia como, não havia recurso para alimentar toda aquela multidão. E o máximo que se conseguiu recolher era um lanche de um menino. Um menino, naquele povo todo, aquelas milhares de pessoas, se lembrou de levar um lanche. Naturalmente, ele pegou, viu na casa dele tinha 5 pãezinhos de cevada, feitos talvez por sua mãe. Ele colocou numa sacolinha, achou também 2 peixinhos, ou ele mesmo pescou, colocou também na sacolinha. Eu não sei quanto tempo vai durar. Vou levar esse lanche. E é, na verdade, o único lanche que existia para toda a multidão. Sem entrar nos pormenores desse fenômeno da multiplicação de pães e peixes, que essa é senão a primeira multiplicação, nós vamos nos deter na questão do pouco. O que é para cada um de nós o pouco? O que representa o Natal de Jesus como expressão do pequeno e do pouco? A primeira conclusão que nós chegamos sobre o Natal é que Jesus nasceu numa aldeia. Não era o que parecia que ia acontecer aos olhos dos interpretadores da lei judeus, que atribuíam
a possibilidade de Jesus nascer entre a classe sacerdotal. Isso aí era uma questão de perspectiva racional, razoável. Se haveria de nascer um rei dos judeus e que seria um novo grande libertador, maior que Moisés, possivelmente ele teria que estar na classe sacerdotal, porque Moisés também foi criado pela família de Faraó, né? Pela família de Faraó, viveu num ambiente de cultura, de conhecimento, boa educação. Então, eles esperavam, as famílias da elite sacerdotal, fariseus e saduceus, esperavam que esse Salvador nascesse entre eles. E nada melhor do que nascer em Jerusalém, que era o ponto, era a capital, era o ponto máximo, né, de devoção por causa do Templo de Salomão. Então ali ele poderia ser criado, o Filho de Deus, dentro do lugar que era considerado a casa de Deus. Mas e essa aldeia? Que aldeia era essa? Uma aldeia que tinha uma distância de 10 quilômetros de Jerusalém, muito próximo. As pessoas faziam essa caminhada a pé. Era uma aldeia basicamente agrária e pecuária. Ali as pessoas eram criadores e havia dois tipos de pessoas que moravam em Belém. Os proprietários das terras e os tratadores de animais, os pastores, e os trabalhadores rurais, né, propriamente ditos, os que cuidavam da terra. Esses eram trabalhadores, digamos assim, sazonais. Eles não ficavam o tempo todo em Belém. Mas a população média de Belém girava em torno de 800 pessoas. Uma aldeia de pouca significação. Só não era, digamos assim, tão apagada como Nazaré, que era lá na Galileia, porque era na Judéia, e porque foi ali o lugar onde Davi foi sagrado rei. O profeta Samuel, após condenar Saul, que desobedeceu às ordens, né, fazendo acordos políticos diferentes do que tinha sido a ordem de Deus, ele destronou Raul, tirou a possibilidade dele de passar o trono para o seu filho e escolheu um novo rei, para onde ele foi levado pela inspiração dele para Belém. E Belém era isso. A família de Jessé, que era um proprietário, era uma família em que os seus filhos eram os seus próprios empregados, sendo que a maioria deles trabalhava na parte agrária, né, nas plantações, e umzinho só que ficava na parte do tratador de animais, né, que era Davi. E isso havia um certo preconceito com os tratadores de animais. Né? Eles não tinham assim, essa vida tão, digamos, reconhecida por todos como os que lidavam com a terra tinham. Né? Então ali era um lugar que tinha muitos rebanhos, né, nas colinas, né, que eram rebanhos ovinos, e, e, e nesses rebanhos ficavam os cuidadores, né, de animais, os pastores.
Na época que Jesus nasceu, e que os, os sábios do Oriente vieram para Jerusalém, porque eles viram naquela região aquela luminosidade diferente no céu, eles viram naquela região. Então eles foram para a cidade maior, não foram para uma aldeia. Depois, esse fenômeno os levou para a aldeia. Mas Herodes, ele se incomodou com o fato de que um rei nasceria do povo, né? Não seria da classe sacerdotal, nem da classe política. E quando ele percebeu que os sábios orientais não voltaram para Jerusalém, ele soube, os seus estudiosos disseram, tem a profecia de Miqueias que fala que esse rei vai nascer em Belém. E como era próximo, então resolveu fazer um cerco à região toda, né? Fazer um cerco, colocar a guarda dele em volta da aldeia e das aldeiazinhas vizinhas, né, nos povoados, e fizessem uma eliminação de todas as crianças abaixo de 2 anos, para não perder, né? Era a faixa de segurança. Embora os historiadores que têm buscado isso aí dizem que o número de crianças abaixo de 2 anos não passava de 20 crianças. Então, quando nós vemos aquela multidão de mães com soldados filmes, né, que retrata aquelas multidões de mães com seus filhos agarrados, é uma cena muito triste, mas sabe-se que, na verdade, o número dos santos inocentes não deve ser muito diferente do que 20 crianças. O que não diminui a gravidade do ato, porque não é o fato de ter 800 crianças ou 20 crianças que vai aumentar ou diminuir, é a qualidade da ação. Uma ação má, perversa, egocêntrica. Né? E foi então ali, nesse lugar nada significante, que o rei do mundo escolheu para para sua entrada no mundo. Ali que ele se corporificou. Ali, naquela aldeiazinha. E é interessante porque até as pessoas que foram procuradas para dar um repouso a ele, até as pessoas recusaram. Recusaram porque ninguém queria que dentro de um lugar, numa época de festa, chegasse alguém que ia ter um bebê. Não, não. Infelizmente já está tudo ocupado. Nós não temos assim. Isso acontece nos dias de hoje, né? Quando nós vemos que para receber alguém vai nos trazer problemas, a gente prefere criar-se uma desculpa. Não, já está tudo cheio, não tem como. Né? Como diz no Evangelho de Lucas, e não havia lugar para eles na sala. Não havia. Né? É uma expressão simbólica de muito conteúdo eterno. Né? E mesmo nessa condição de quase ocultamento, dessa entrada assim incógnita pelo planeta, mesmo assim ele não deixou de ser percebido por algumas pessoas. Os pastores foram avisados na colina que um fenômeno estranho, eles já estavam vendo que tinha um fenômeno estranho acontecendo, que eles viram as luzes no céu. Então eles foram avisados no contexto daquela modificação que estava, daquele sinal diferente que está no céu, que aliás dizem que agora, esses próximos dias,
vai ficar um sinal parecido, porque vai haver uma conjunção de Saturno e Júpiter, né? Os dois maiores planetas do Sistema Solar, e vai ser, eles chamam esse fenômeno de estrela de Belém, porque ela acontece justamente na época do Natal. É uma época muito interessante, porque outras denominações, como os próprios judeus, eles têm nessa época a festa das luzes, né? Hanukkah, é, é comemorada. Ontem, foram 9 dias de Hanukkah, ontem, anteontem, foi o último dia, né, das 9 velas, né, que eles acendem. E ele não deixou de ser percebido por causa dos pastores e dos sábios estrangeiros. Os sábios estrangeiros, eles naturalmente fizeram os estudos astronômicos de tempo e espaço e entenderam que ela, naquela ocasião, e seria perto de Jerusalém. E os pastores de Belém, eles desceram a colina porque eles viram uma multidão no céu. Aquilo foi estarrecedor. Vocês imaginem, pastores, alguns dormindo, outros acordados, começaram a ver um barulho, uma música, e eles olham para cima e tem uma multidão de espíritos cantando na língua que eles podiam entender, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Então, essa visão assombrosa relatou para eles que eles iam achar afastado um pouco do meio da aldeia, afastado da aldeia, um lugar no meio da rocha, que estariam ali a família, né, de Jesus. E alguém poderia dizer a mesma frase do apóstolo André. O que é essa aldeia para um fato de tamanha importância que é o nascimento de Jesus no mundo? Como que ele veio sem aquela milícia toda aparecendo para a cidade toda e anunciando que Jesus nasceu? Por que o fato não foi tão notório? Porque ele traz a simbologia da semente. A metáfora da semente é a metáfora do pouco, como André viu. Aqueles 5 pães e os 2 peixes eram o pouco que seria convertido no suficiente para todos. Mais do que o suficiente, porque sobejaram muitos sacos de pão e de peixe. Então, a, a, a noção, racionalmente falando, a cidade, a aldeia de Belém tinha projeção, né? Isso acontece, todos os artistas, quando eles são descobertos em lugares assim, muito ermos, eles são chamados para um grande centro. Aqui você vai conseguir divulgar sua arte, sua cultura, sua música, sua poesia. Você vai ser reconhecido. Ao contrário do que fez Jesus, que ele cada vez buscou mais essa entrada, essa estadia incógnita. A única que não foi tão incógnita assim, porque ele já estava muito famoso, já tinha 3 anos de pregação e de sinais, como João fala, foi essa última entrada que ele fez, chamada triunfal, né, em Jerusalém. O que era essa aldeia por um fato tão notável? O pouco é a lição da semente, que é uma metáfora muito empregada no discurso de Jesus. Então, no Evangelho de Jesus, nós temos a semente como palavra de Deus. Então, o primeiro significado
significado de semente é palavra de Deus. Ela também existe semente como como símbolo de sugestões para que nós caiamos nas nossas concupiscências. É a semente do joio. Essa semente que faz com que nós sejamos tentados naquilo que nós temos de fraqueza, de predisposição, inclusive genética, porque quando nós corporificamos um corpo com predisposições, os hormônios, as idiosincrasias, as características muito próprias da natureza daquele corpo, que podem, dentro de determinadas condições, sobrepujar as características do espírito. Então, o comportamento do homem encarnado, o homem que arma a sua tenda na terra, ele muitas vezes é determinado por predisposições corporais. Ele permite que aquelas predisposições sejam mais fortes do que a sua vontade. E não tem como, ele não consegue impor a sua vontade através de restrições, através de exercícios, através do pensamento firme. Ele não consegue superar aquela ebulição de desejos que vem de nós mesmos e de nossos ancestrais, né, que estão gravados no nosso material genético. As sementes também são símbolo de fé. Né? A semente de mostarda, ela converte um pequeno no grande. Da menor semente, a maior das hortaliças. É também um símbolo de alguma coisa que pode se secar, pode ser queimada pelo sol, ela pode ser sufocada, ela pode germinar, mas não ter força para desabrochar, e ela pode produzir gradativamente, progressivamente, frutos em maior quantidade, 30, 60, 100. Então, a semente é símbolo de tudo isso aí. E ela também pode ser o símbolo de algo que desabrocha lá na escuridão, sem que ninguém saiba. É uma parábola também. A semente vai para o meio da terra e na escuridão ela cresce. E ninguém sabe que ela está crescendo. Ninguém sabe que está crescendo. E nós não sabemos que semente que nós estamos permitindo que cresça dentro de nós. Nós podemos estar deixando sugestões do bem crescerem dentro de nós, e nós podemos estar deixando sugestões do mal se desenvolverem dentro de nós. Existe uma diferença. Existe uma diferença porque a sugestão do bem, ela só consegue penetrar quando o coração está ferido. Retificando, ela entra melhor no coração ferido, porque ali tem um sulco, né? Uma leira, uma abertura feita com os arados da vida no nosso coração. E ali, a semente do bem, a palavra de Deus, ela penetra no contexto dos sofrimentos humanos. Evidente que não é somente nesse contexto, mas eu estou dizendo que é reconhecidamente uma forma que
de absorvermos a palavra de Deus é na hora da dor. Isso que faz com que as pessoas que conseguem converter a dor em atitudes saudáveis, renovadas, ressignificando aquela dor toda em atitudes de amor ao próximo, o nome que se dá a isso, hoje, as pessoas estão dando um nome de resiliência. Resiliência é não deixar o mal que vem para mim me destruir. Ao contrário, me renova e me melhora. Então, a esse fenômeno se dá o nome de resiliência, que está ligado a fatores também, assim como as nossas pulsões negativas, também está ligado a fatores espirituais e fatores genéticos também. Alguns corpos são mais favoráveis por suas características genéticas a que nós desenvolvamos a resiliência. A resiliência não é uma virtude em si, ela é um processo de interpretação dos acontecimentos da vida. E sobre essa semente que se esconde na terra, eu gostaria de dizer duas trovinhas que meu irmão Luiz Alberto, Luizinho, ele fez para uma pecinha muito lindinha que foi feita na escola uma vez, o Patinho Feio. E ele fez essa música justamente para a hora que o Patinho, que na verdade era um sítio, né? Na hora que ele vai embora, que ele abandona, ele é praticamente excluído, né, da sua família, né? A mãe também perde aquele afeto por ele, porque ele era muito diferente. Então ele fez assim: quem vai é como semente que vai para dentro do chão. Não, quem parte é como semente que vai para dentro do chão. Se perde na terra fria de abandono e solidão. Parece que desaparece sem ter explicação. Quem volta é como semente que vem de dentro do chão. Ressurge da terra fria, feito uma flor em botão. Como se a volta viesse trazendo a transformação. Eu vou cantarolar, que é muito linda, muito singela essa canção. Quem vai é como semente que vai para dentro do chão, se perde na terra fria de abandono e solidão. Parece que desaparece sem ter explicação. Quem volta é como semente que vem de dentro do chão, ressurge da terra fria, feito uma flor em botão. Como se a volta viesse trazendo a transformação. Exatamente essa a noção de que o pouco pode fazer dentro de nós. Por que Jesus precisou da experiência de fazer a fartura através do pouco? Por que ele quis mostrar que de uma vida tão pacata, tão singela, tão desconhecida, podia nascer essa fartura de amor universal que é distribuída hoje pelo Evangelho? Como nós falamos há poucos domingos, o David Holland, da Inglaterra,
ele entende, reconheceu, um historiador, sociólogo, ele entendeu que foi através do cristianismo que as maiores atitudes de bondade foram realizadas no nosso mundo. Tem um poema de Luizinho também, no livro. Deixa eu ver se está aqui. Depois está ali, a gente relembra ele. Que desde que Jesus nasceu, nem tantos homens foram maus, nem tantos homens pecaram, nem tantos homens mentiram, nem tantos homens mataram, nem tantos homens morreram, mostrando que houve um processo de semeadura. Isso é tão interessante porque Santo Agostinho dizia que ao nós rezarmos o Pai Nosso, o simples fato de nós dizermos as palavras santas do Pai Nosso, nós já estamos buscando uma justificação para os nossos erros. Porque essa é a petição do nosso advogado Deus. Então, se nós lemos essa petição, nós já estamos invocando as palavras dele a nosso favor. E Santo Agostinho diz que isso pelo menos resolve alguns problemas nossos, que eles chamam de pecados veniais, que não são os mortais, né, os capitais. Né? Mas se nós, com pouco, nós podemos começar a produzir dentro de nós uma fartura de sentimentos e emoções novas, é porque o próprio Natal de Jesus é um símbolo do que o que é isso de André, ele pode ter um significado mais profundo. O que é isso diante de tanto povo? O que é uma aldeiazinha de 800 pessoas diante da população mundial toda? O que é esse nascimento? O que significa isso? Então, esse símbolo da semente, especialmente o símbolo da semente que penetra os corações partidos, né? Muito interessante esse símbolo também do coração partido, porque hoje em dia existe uma cardiopatia, né? uma inflamação no coração, chamada síndrome do coração partido. Acontece muito em mulheres e mulheres que estão passando por grandes sofrimentos, grandes amarguras na sua vida. Quem pode imaginar quais foram os sofrimentos que Maria teve quando Simeão viu uma espada atravessando o seu coração? Quem sabe se essa amargura que ela, como mulher, que introjetava toda aquela dor e não verbalizava, ficava em silêncio. Não estou fazendo apologia do silêncio, não. Eu sei que as pessoas, para conseguir lidar com suas dores, elas precisam verbalizar de alguma forma. Não com todas as pessoas, mas com alguém, nem que seja um profissional. Eles aprenderem a lidar com ele, que nenhuma delas é Maria. Mas Maria não dividia. Não dividia. As palavras do anjo ela guardou. As palavras de Simeão ela guardou. Ela sempre guardou. As coisas tristes que ela passou, ela guardou. Eu fico pensando, quem sabe ela já não tinha uma dessa cardiopatia, né? E que dores ela não sentiu com essa inflamação no coração, que é chamada síndrome do coração partido, né? Excesso de cortisol no sangue. Então, é o símbolo da semente que penetra corações partidos, como Maria sentia, né, o seu coração partido. E eu queria dar um exemplo também de um homem, porque Paulo,
ele, quando ele fez o seu processo de conversão, ele também sentiu dores. Ele sentiu dores. E diz ele que 3 vezes ele pediu a Jesus para tirar sua dor, que ele classificava como uma dor lancinante. Lancinante é a dor que tem um ponto. É um ponto que vai fundo. É uma dor lancinante. Ela é aguda, intensa e pontual. A pessoa sabe onde ela está. Por isso que ele chamava de espinho, porque ela era uma dor lancinante. É a característica, né, da dor. Né? E a resposta de Jesus que ele recebeu dentro de si era que, mesmo diante daquele inusitado daquela situação, daquela dor, Jesus não ia tirar aquela dor dele, porque ele teria que absorver a graça de Deus. E a graça viria por outra forma. São mistérios que nós ainda vamos entender um dia, né? Então, essa simbologia do Natal como uma semente, ela está ligada às nossas dores, dores e mais dores. Dores lancinantes e dores terebrantes. A dor terebrante, como o papai cita no livro de Jesus para os que sofrem, ela não é pontual como a primeira dor, a dor lancinante. Ela é difusa. Ela tem, digamos assim, uma onde está a sua dor? Está na cabeça toda. Está aqui no olho. Então está aqui na região temporal. Está castigando. Ou então está aqui nessa região, né, do nervo trigêmeo. Né? Uma dor difusa que me esgota, porque ela não me deixa. Né? Então ela é difusa. Ela não tem aquele ponto. Né? Essa que tem um ponto também chamado de epicrítica. Né? Epi de ponto alto, crítica, que ela vai ali. Né? Ela é difusa, menos intensa e mais demorada. Então são formas de dores. Tem coisas que acontecem na vida que têm uma intensidade muito grande e elas nos calcitram de uma forma assim, muito impositiva. Né? São dores lancinantes, dores morais lancinantes. E tem dores terebrantes que vêm nos tirando energia. Nós estamos vivendo uma situação mundial de uma grande dor terebrante. As pessoas vendo os seus amigos desencarnarem. Sempre nós participamos de um grupo de oração que fica aberto a receber as notícias de desencarnação e de adoecimento. Então, todo dia chega as pessoas. Aí, na segunda-feira, às 19h30, nós lemos todos esses nomes. Quem quiser deixar para mim, no pessoal, ou mesmo aqui nos comentários, pode comentar, pode deixar os nomes de pessoas desencarnadas e encarnadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando por momentos críticos. Ontem eu recebi a visita de uma mãezinha que perdeu 4 filhinhos pequenos, num acidente
outras crianças morreram afogadas. Então é tudo muito, são dores muito pesadas. Nós estamos passando por um momento coletivo de dor. E não é isso que está acontecendo, então, nos nossos dias. As dores estão nos educando como sociedade. Essa multiplicação de dores, né, quase 200 mil pessoas já morreram esse ano no Brasil. Só por causa dessa doença Covid. A gente, quando se lembra da tsunami, em um dia morreram 200 mil pessoas. Sempre houve terremotos no mundo que em um dia só morria 200, 300 mil pessoas. É aquela dor aguda, pum, que vem de uma vez só. Essa não. Está sendo causticante. Está sendo uma tortura chinesa. E todos nós estamos envolvidos por isso e apreensivos. Preocupados se nós vamos ter uma imunização, se essa imunização vai ser 100% eficaz ou parcialmente eficaz. Se essa imunização é apenas para mim e me livra do peso de eu ser transmissor para o outro. Tudo são questões que estão sendo discutidas, né? Possivelmente, a imunização não vai libertar a pessoa da capacidade de transmitir. Mesmo ele não se contaminando, ele vai continuar sendo um portador são. Muito triste, porque a disseminação vai depender da educação das pessoas e da nossa obediência às autoridades sanitárias, científicas, e não a autoridades políticas. Então, a nossa sociedade toda está aprendendo o valor do pouco. Que pouco? Cada um ficar só na sua casinha, com pouca gente, sem muitas visitas, sem muitos encontros sociais, sem festas, sem eventos grandiosos, luminosos, bombásticos, digamos, turbulentos. Hoje, os compositores se apresentam para o público através de uma telinha. Ele está lá sozinho também, com seu instrumento musical, cantando, homenageando as pessoas que ele quer homenagear, dizendo palavras que agradam o público, e cada um o escuta sozinho também, na sua casa, olhando o seu celular. Você tem 3 pessoas na casa, cada um está com um celular diferente, cada um está vendo no seu cantinho. Então, todos nós estamos aprendendo forçosamente o valor do pouco, do mínimo. Porque até essas pessoas que estão ouvindo, até esse cantor, até as pessoas que estão ouvindo, elas não precisam ir a um salão de beleza para poder comparecer ao show. Elas não precisam de comprar um sapato novo. Nem os homens precisam engraxar seu sapato. Só para assistir isso deitada, de pijama, que não vai ser vista. Ninguém vai vê-lo, ninguém vai vê-la. E mesmo os que se apresentam assim, também só se vestem daqui para cima, porque ninguém vê o corpo inteiro. Então, o pouco, o mínimo, o isolamento nos fez voltar um pouco para aquela viagem que Carlos Drummond de Andrade chamava a viagem mais perigosa, mais dangerosíssima, para dentro de nós, para que nós pudéssemos perceber que é a palavra de Deus que precisa agora ficar viva dentro de nós. Então, o Natal dentro de casa,
o ano bom sem viagens, sem excessos, né? Saudades, né? Memórias tristes, como no livro de Gabriel Garcia Marques, né? Memórias tristes, memórias saudosas. Cada um vai curtir essas emoções muito dentro de si. Então, nós estamos uma experiência coletiva de aprendizado. Esse Natal vai ser o Natal do pouco. Os comerciantes estão apavorados, porque, embora muitas pessoas tentam fugir à restrição e fazem as aglomerações para fazer compras, mas muitas pessoas estão tendo menos recursos, estão com menos condição de comprar, então estão pensando o que eu posso fazer para representar bem esse dinheiro que é uma parte da minha vida. Aquela renda que eu recebo do meu trabalho ou da minha aposentadoria ou da pensão é uma parte da vida de alguém, da vida de alguém que se devotou ao trabalho. Então, como eu honrar essa memória, como eu honrar essa pessoa, essa memória, usando isso de maneira digna para a glória de Deus no mundo. Para que, como Jesus disse a Paulo, através da graça, isso seja suficiente para nós, a graça de Deus. Melhor do que a simples cura da dor física, que a dor física não está nos alertando. A dor física está nos condicionando a não nos excedermos. Porque quando nos excedemos, dói mais. Então, a dor física ela é preventiva, ela é protetora. Então, eu, encerrando, eu queria dizer que nós vamos... Deixa eu ver um livro aqui. Ele não está onde eu achei que coloquei. Mas esse ano nós vamos ter um Natal diferente, ter um Ano Novo diferente, sem as possibilidades que nós tínhamos antes. E é dentro dessa novidade que significará para nós esse aprendizado, que é um aprendizado de todos. É dentro disso que nós temos que passar a cultuar o pouco. Não é preciso ser minimalista, mas que pelo menos nós entendamos que é no pouco que há mais respostas para a nossa vida. É no mínimo que nós vamos estar cultuando e valorizando e honrando aqueles que já partiram e que estão guardados dentro de nossos corações. É no pouco que nós vamos fazer tudo isso. Portanto, meus irmãos, nós queríamos ler. Eu tenho uma outra poesia de Luizinho. Já que eu não trouxe essa, pelo menos nós vamos ler uma outra. Vamos ver aqui. Sei que o Luizinho. Para encerrar. Sobre os anjos que vieram anunciar aos pastores. E ouvindo isso, rapidamente seguiram para Belém, onde o procuraram. Perguntaram a uns sobre o que viram e sobre o que ouviram a outros. Até que num estábulo o descobriram,
envolto em panos, numa manjedoura o encontraram. Fizeram silêncio, se aproximaram, olharam o menino e se entreolharam, e assim, silenciosos, reconheceram o menino de que os anjos lhe falaram. Quem sabe lhe trouxeram lã e leite, quem sabe queijo fresco lhe ofertaram. Na sua pobreza, os pastores perceberam que o menino e seus pais passaram. Assim que souberam, vieram, maravilhados, sem se distraírem, o adoraram. Alguns fizeram preces e sorriram, outros sorriram, ao mesmo tempo que choraram. Uns se encantaram muito com o que viram, com o que ouviram, com o que lhes fora revelado. Outros se extasiaram agradecidos por todas as coisas que presenciaram. Algum tempo depois, alguns saíram, outros emocionados continuaram, agradecendo a Deus que os fez lembrados, permanecendo um tempo ainda ajoelhados, até que todos se retiraram, absolutamente magnificados. Sorriam enquanto iam e conversavam, e pareciam nem sentir o frio gelado. Conta-se que disso nunca se esqueceram, 1000 vezes repetiram, outras 1000 contaram, dizendo dos anjos que em legião desceram, falando das músicas que os anjos cantaram, contando da boa nova que os trouxeram e do menino que visitaram, do Salvador que pessoalmente conheceram, por terem sido pelos anjos convidados. Dizem que alguns nunca mais beberam. Dizem que alguns nunca mais pecaram. Dizem que alguns que viram e creram de tal maneira se modificaram que seus amigos nunca entenderam por que mudaram. E os pastores que os anjos escolheram, os pastores, os primeiros que o encontraram. Vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, conhecendo, Senhor, estes mistérios que envolveram a tua entrada em nosso campo carnal. Conhecendo, Senhor, quantos fenômenos maravilhosos, imperceptíveis para a maioria, mas perceptíveis para todos aqueles que amam o singelo, o pouco, o que não tem refletores, o que não tem os holofotes. Todos esses, Senhor, que amamos a simplicidade, que amamos o pequenino, o que não tem expressões bombásticas de representação nesse mundo de hipocrisia. Ah, Senhor, nós que buscamos entender tudo isso, conforta-nos o coração e faze-nos sempre e cada vez mais amigos do pouco, amigos do singelo, amigos do simples, para que possamos, Senhor, reverenciar-te sempre nas mínimas coisas, agradecer-te nas mínimas coisas, nos mínimos eventos, nos mínimos encontros, nas mínimas recompensas. E que não busquemos, Senhor, facilidade, que não busquemos conforto, que não busquemos apenas as recompensas, nem a notoriedade dos nossos feitos, mas que busquemos apenas saber que tudo isso é para a tua glória, para a glória de teu nome, para a glória do teu reino que está em processo de implantação nesse mundo, Senhor. Te agradecemos e te louvamos o nome, hoje e sempre. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com assistência de nossos amigos e benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa palavra desta manhã. Assim seja.